Massa, massa, massa. Um limão, dois limões, meio limão. E vamos lá. A proposta agora é a seguinte. Eu disse que não ia ter encenação, beleza, não vai ter. Mas vai ter uma brincadeirinha com vocês. Se alguém quiser topar de fazer comigo aí, eu começo. Eu começo. Um limão, meio limão e assim sucessivamente. Quem quiser, faz. Quem não quiser, fica só olhando aí a encenação e vamos nessa. Vamos lá. Um limão, meio limão. Agora, no ritmo devagarzinho. Faz aí, perigoso. Curvelo, perigoso. Fazer o quê? Eu vou falar um limão, meio limão, vocês continuam. Dois limões, meio limão, beleza? Alguém topa? Ah, beleza. Eu começo. Um limão, meio limão. Dois limões, meio limão. Bora, pessoal! Três limões, meio limão. Mais alguém? Pi limões, meio limão. Boa. Vamos lá. Vamos, professor! Vamos, professor! Bora, Hudson! Tá no 4. Quatro limão, quatro limões, meio limão. 5 limões, meio limão. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos continuar. Alguém já percebeu aí sobre o que vamos falar hoje? Alguém já percebeu? Alguém sabe? Alguém tem uma Sobre limão. ideia? De limão, boa. Boa, 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 boa. Rapaz, Mas não é acho não. que é de numeral, né? Eu acho. Boa, Daniel. O homem é perigoso mesmo, o homem na lata. Na lata, perigoso. Perigosíssimo, cara. Boa. Numeral. Percebemos uma brincadeirinha bem simples, né? Mas ela traz apenas um substantivo e dois numerais. Vamos lá. Pode passar, professor, por favor. E aí, o que vocês acham? O que é numeral aí? O que vocês acham? O que vocês pensam e o que é numeral? Numeral é. E É aí? número. Peça em ordem. Pensa em quê? Uma Eu ordem. penso em quantidade. Quantidade, ordem. Tem mais alguém? Quem foi que falou aí no chat? Que disse que serve para quantidade? O Wallace. Wallace. Boa. Boa, é isso mesmo. É isso mesmo. Serve para definir quantidade. Mas, vou lá. O que é numeral? Numeral é uma classe de palavras, como da aula passada, que foi o artigo, certo? É uma classe de palavras que serve para definir quantidades exatas, fracionárias, multiplicativas e etc. E também, como o Manuel falou, um posicionamento de um elemento em determinado local. Pode passar, professor. E essa classe de palavras numerais, ela é dividida em classificações. São elas: cardinal, ordinal, multiplicativo, coletivo e fracionário. Alguém sabe me dizer o que seria um numeral cardinal? Aí, primeiro, segundo, terceiro. Quem foi que falou? Eu. William. Numeral cardinal é o que, William? Pode falar novamente, por favor. Primeiro, segundo, terceiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Boa. Boa, William Wallace. É o número normal. Isso. É o 1, 2, 3, 0, 90. É um número, como a gente fala, normal.
mas não o algarismo, e sim o número por extenso, a escrita do número, desse numeral, certo? O numeral cardinal, ele serve para indicar e apresentar uma quantidade exata de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um pente, ou eu tenho uma caneta, certo? Esse é um numeral cardinal. Ele apresenta uma quantidade exata de alguma coisa. Beleza? E o numeral ordinal? Alguém já falou sobre ele aí. Eu acho que foi o William. Primeiro, segundo, porque indica a ordem. Ordinal, Isso, a boa. ordem. Isso mesmo. Como já diz o nome, né, dele, numeral ordinal, ele indica uma ordem de alguma coisa em determinada sequência. Por exemplo, vamos lá. O Flamengo foi o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro de 2019. Pô, quem não gosta de futebol, de competição, de ficar em primeiro colocado, segundo colocado, a gente ficar entre os três primeiros, né? É o melhor. Quem não gosta de uma competiçãozinha? Não é isso? O ordinal serve para isso, para indicar uma ordem de alguma coisa em determinada sequência, certo? Já o multiplicativo. Não. Vamos dar continuidade nos cardinais e nos ordinais. Existe duas observaçõezinhas aí sobre os cardinais e os ordinais. Vamos lá. Nos cardinais, essa observaçãozinha básica. Por exemplo, nos cardinais, ele se flexiona em masculino e feminino, certo? Ele pode se flexionar. Alguns numerais cardinais se flexionam em masculino e feminino. Por exemplo, o numeral 1, ele pode ser flexionado para o feminino. Ele fica 1, certo? Boa, professor Hudson. O professor Hudson colocou assim: os números podem ser indicados de formas variadas a depender da língua. No latim, no grego, no hebraico, por exemplo, ele colocou aqui o número 1. Meu Deus do céu, professor. O hebraico é difícil, viu? Mas é uma curiosidade muito boa, enriquecedora. Muito obrigado. Dando continuidade, vamos lá. Os cardinais, eles se flexionam em masculino e feminino. Por exemplo, como já havia falado, o número 1 em uma, 2 e duas, e as centenas a partir de 200. 200, 300, 400 e assim por diante. Porém, a partir do milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão e assim em diante, eles são sempre masculinos. Nós não podemos colocar lá, o professor diz, escreva por extenso, bota lá 2 milhões de alguma coisa. Você não vai botar lá 2 milhões de pessoas, por exemplo. Está incorreto. Não é, entendeu? Você não vai botar lá 2 milhões de pessoas. Não. Você sempre coloca no masculino. 2 milhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de alguma coisa, certo? E os ordinais, a observação dos ordinais, por exemplo, assim. Boa, professor. As observações, juntando cardinais e ordinais, é que se você vai falar, se você vai fazer referência a reis, papas, séculos e outras coisas, é preciso se atentar a isso. Por exemplo, se você vai falar, se referenciar a um Papa Dom João alguma coisa, deixa eu colocar aqui no para vocês nos comentários aqui no chat.
exemplo, se você vai fazer referência a um papa, se o numeral está depois do substantivo, e de 1 a 10, sendo de 1 a 10, você vai sempre usar o numeral em ordinal. Por exemplo, Dom João II, que nem eu coloquei aí. Agora, passou de 10, depois de 10, você sempre vai usar o numeral cardinal. Sempre vai usar como cardinal. Por exemplo, o século que a gente se encontra, século 21. Porém, tem uma exceçãozinha. Se o numeral vier antes do substantivo, você precisa sempre usar ele ordinal, certo? 21º século, se ele vier antes do substantivo, beleza? Vamos lá. Agora, o numeral multiplicativo. O que vocês acham que é o numeral multiplicativo? Sei lá, 2 vezes 4. Oi? Pode repetir, por favor? 2 vezes 4. O Alas colocou aí que multiplica. É quase Ah, isso. Boa, William. Duplo, triplo, dobro, quadruplo e assim por diante. Esse é o numeral multiplicativo, aquele que indica a quantidade de vezes que alguma coisa foi multiplicada, certo? Por exemplo, eu tenho o dobro de idade do professor Hudson. É brincadeira, tá? Não é isso tudo, não. É brincadeira. Brincadeira até porque o Hudson nasceu em 1500 e alguma coisa. Nasceu em 1500 e alguma coisa. Tá certo? Opa. Fala, Daniel. Nada não. Tá certo. Nasceu em 1579. Segundo ele, sua trisavó nasceu antes de Cristo. Então, eu tenho o dobro da idade do professor Hudson. É um exemplo. Vamos continuar. Os numerais coletivos. E aí, o que vocês acham que seriam os numerais coletivos? não sei. E aí, pessoal? O William disse, lascou. Boa. É complicado, os numerais coletivos. Quer dizer, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A gente usa sempre quando vai comprar alguma coisa. Por exemplo, ovo, quando a gente vai comprar ovo. A gente usa. Dei aí uma dúzia de ovos. Não, mas eu quero só uma dezena de laranja. Tá entendendo? Os numerais coletivos são, são aqueles que representam, fazem referência a um conjunto de alguma coisa com uma palavra só. Dezena, dúzia, como eu já havia falado, centena, e também pode ser centenário de cada ano. Dezena. Tem uma curiosidade aí. Vocês sabem por que dezena é uma forma de contagem, serve para isso, vocês sabem, tal. Porque se usam dezenas, dúzia, para contabilizar alguma coisa, um conjunto de alguma coisa. Acho que é porque a gente tem 10 dedos, mas eu não tenho com certeza. Boa, boa. É isso mesmo, é porque a gente tem 10 dedos. Dezena. Antigamente se utilizavam os dedos para contar. Também na época do professor Hudson, lá antigamente se utilizava palitinhos para contar. Para fazer a contagem, se utilizava palitinhos na época do professor, certo? Professor Hudson, seu áudio não está saindo. Pode falar agora.
Eram pedrinhas. Pedrinhas, ó, não era nem palitinho, não era nem graveto, era pedrinhas. Ia lá, pegava um cheixo e dizia, juntava em 10, aqui é dezena, tava botando minhas ovelhas, pegava em 10, aqui é dezena, tenho 10 ovelhas. Separava em montinho de 10 até chegar a 100, se ele tivesse 100 ovelhas. Mas como é rico, tem posse, viveu muitos anos, eu acho que ele tinha uns 300, 400 hectares, quem sabe, de ovelhas. Mas 5 mil anos atrás, isso, Vitor, 5 mil anos atrás, eu acho que ele tinha muita coisa. Os números coletivos são isso. A quantidade é a junção, é um conjunto de alguma coisa em um termo só. Uma palavra só. Por exemplo, dezena. E agora dúzia. Você me Vá, permite uma continue. coisa? Permito, sim, sempre. Aqui no Nordeste, a gente tem, especialmente na época de junho, a gente tem um jeito muito engraçado de comprar milho, usando um numeral Mão, coletivo que está em desuso, exato, mão, que são mão, 50 boa. espigas. Isso, Isso é um numeral coletivo. também. 10, 20, 30, 40, 50. Cada mão seriam 50 espigas de milho. Boa, sempre tem. Aqui sempre. Pode não ser em junho, na época do São João, mas sempre tem. Na beira da estrada, no Jastinho, ali no Jastinho. Na beirinha ali da estrada sempre tem uma senhorinha. Moço, compra milho. E a gente vai e compra. Dê meia mão de milho. Dê meia mão de milho. Entendeu? Esse é um numeral coletivo. Voltando a dúzia. A curiosidade da dúzia é a mesma, praticamente a mesma coisa da dezena. Se utilizavam os dedos. Só que em vez de contar os dedos da mão, contavam-se as falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contava-se com o dedão as falanges de cada mão. Certo? Essa é uma curiosidade. Agora o número fracionário. Esse eu acho o pipoco, o bichão. É difícil, viu? Pelo amor de Deus. O negocinho ruim. Mas a gente sempre se utiliza. O pipoco, é isso mesmo, pô. A gente utiliza quase todo dia. A gente vai olhar aqui, ó. 12 são de origem babilônica. Olha. Ixi, Se você misericórdia. reparar, quase todos os números que estão relacionados à matemática são de base 12. A maioria. As horas são de base 12. Cada parte do dia tem 12 horas. O círculo tem 360, que é múltiplo de 12. O ano tem 12 meses. Todas essas coisas que são em base 12 é de origem babilônica. Tudo vem da Babilônia. E A como ele sabe Babilônia em disso? chamas. Não, regueiro. Como ele sabe disso? Porque ele viveu naquela época. Ele viveu naquela época. E está trazendo os conhecimentos daquela época para agora. Ele que informou, foi ele que teve essa ideia de contar as falanges dos dedos. Foi ele que teve essa ideia. Beleza? Como, por exemplo, a música da aula passada. A música da aula passada. Pronto, foi ele que deu a ideia, a galera estaria, ó, escrevi essa, só a primeira parte. Faça o que você quiser com a segunda parte. A galinha pitadinha chegou. E destruiu minha música. Destruindo a sua música. Mas, dando continuidade, e aí, o que vocês acham que é o numeral fracionário? Um numeral fracionário. E aí, William, os dois Williams. São três, só que um faltou. Meio. Boa, é isso mesmo. Numeral fracionário, ele indica
ele apresenta os números proporcionalmente, como proporções. Metade, meio, um quarto. Mas tem uma observaçãozinha também. Até 10 é uma coisa. Como dos cardinais. Até 10 é uma coisa, depois de 10 é outra. Porque como o Hudson disse, chegou, passou de 10 já é da Babilônia. Chama regueiro e acabou. Passou de 10 é Babilônia. Beleza? Por exemplo, se você fala em quantas vezes o número dele foi dividido? Boa, Hudson. Isa. Veio da Babilônia, é isso? Um vinteavos. Boa. É isso mesmo. Passou de 10, nós acrescentamos na escrita e na fala também avos. Entendeu? E para a gente brincar um pouquinho, pode passar, Wilson. Para a gente brincar um pouquinho, eu queria um exemplo assim, pegando a ideia de Papa, século, e vocês, frações também, números fracionários também, depois de 12, vocês fizessem apenas um exemplo, cada um, né? Ou não, quem quiser, fica livre para vocês. O professor Hudson já fez o dele, ali, ó, tá explicando, o desenrolado. Que isso tá no sangue dele. Que ele diz que é das letras, mas ele ama a matemática. Porque português e matemática estão sempre associados. Não se distinguem sim, mas não estão longe um do outro. Não vivem um sem o outro. Português e matemática estão sempre juntos. Matemática é a rainha das ciências. Boa, professor Hudson. Letras também é bom. Letras é top. Mas eu também gosto de matemática. Só um pouquinho. Às vezes dá raiva, mas é bom. A gente é forçado a gostar na base do ódio. Não. Nunca gostei na base do ódio, não. Mas eu gostava de matemática na época que eu fazia ensino médio e não tinha muito apreço por como é que eu posso dizer, geografia, história, mas eu gostava, sempre gostei de matemática e português, mas nunca tive apreço por história, geografia. Mas quando eu cheguei na faculdade, após as aulas de latim, comecei a gostar um pouco de história, só um pouquinho. Mas é bom. Eu Mas também matemática- gosto de matemática, tá falando brincando assim, mas eu também gosto, acho legal. É bem interessante, é bem legal. Eu prefiro O português. interessante, só para juntar as duas, é que matemática é uma linguagem. Também, Exatamente. exatamente isso. Boa, professor. Matemática e física são linguagem. Vocês foram meus alunos ano passado, a gente falou disso. Sim, a proposta de atividade de fixação é a seguinte: vocês construírem um exemplo, uma frase, utilizando-se da regrinha de Papa séculos e fazer uma frase com o numeral depois de 10 e antes de 10. Como ficaria escrito por extenso, certo? Sem os numerozinhos, todo por extenso. Essa é a proposta de hoje. E, infelizmente, hoje não teve encenação. Meu duo não chegou. Não, pode ser qualquer um, o que você quiser fazer, Manuel. Fracionário, ordinal, faça ordinal, cardinal. Aquele exemplo que eu dei sobre a observação, que para você fazer referência a papas e séculos, é que antes, quando o numeral vem depois do substantivo
e sendo antes de 10, ele é ordinal. Por exemplo, Dom João VI, certo? E depois de 10 ele é cardinal, beleza? Essa é a proposta de atividade. De atividade não, só para vocês relembrarem o que foi dito aqui. Sei que eu falei demais e rápido, não sei se vocês entenderam, mas essa é a proposta de atividade. Assim, para vocês. Peço desculpa se não me fiz entendível para vocês. Se vocês não entenderam, peço desculpa. Mas da próxima tem mais, com o professor Hudson. Ele vai explicar no decorrer das aulas, detalhadamente, cada classificação dos numerais, beleza? Pode mandar por aí mesmo. Pode mandar por aí mesmo pelo chat, não se preocupe não. Não vai ser... Não sei se vai valer nota não. Professor Hudson, dê uma colher de chá aí, por gentileza. Pelo menos um décimo. Um décimo. Utilizar os numerais fracionários. Um décimo. Um centésimo. Um centésimo é pesada. Pode mandar um bináriozão gigante. Tô brincando. Brincadeira. Pode mandar o que você quiser. Vou mandar um bináriozão. Boa. Mas lembrando que é escrito, tá? Lembrando que é escrito. Por extenso. Nada de algarismo. Beleza? Sem algarismo. Certo. Isso não vale não, viu? Pesado. Gostei, professor. Boa. Boa, muito bom. Vou pegar para mim. Já roubei. Tá? Peguei emprestado. Peguei emprestado aqui. E, pessoal, como vocês têm aula daqui a pouco, às 4h40, gostaria de me despedir. Muito obrigado por hoje. Sinto muito por qualquer coisa, mas vamos lá. É bola para frente. Vamos aprender. Próxima aula, o professor Hudson vai estar focando, vai falar sobre cada uma delas, cada classificação. Individualmente, eu estou cobrando. Brincadeira. Mas é isso. Muito obrigado e até mais. Valeu! Obrigado, senhor Ezequiel. Foi um gosto tê-lo aqui nestes Por dias nada. todos. Quem sabe não vem mais por aí. Quem sabe? Valeu, As portas Daniel. estão abertas. Sempre. Muito obrigado, Magister. Muito obrigado, professor Fábio, pela presença.